Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Eu tenho falado muito sobre a questão de mobilidade, estabilidade e a importância da gente desenvolver essas duas variáveis. Quando a gente descreve sobre a mobilidade, seria a capacidade que determinada articulação tem de gerar movimento. E quando a gente fala sobre estabilidade, óbvio, né, que pelo nome a gente vai pensar em estabilidade, em manter estável, e a gente usa muito o termo também de impedir determinado movimento. Então, durante a execução de algum exercício, você vai ter articulações que precisam de mais movimento, outras articulações precisam de menos movimento. Durante o movimento, você vai ter músculos que estão mobilizando, ou seja, estão se contraindo para gerar o movimento, e você vai ter músculos que estão sendo ativados ou estão agindo para impedir determinado movimento que não seria desejável naquela execução. Então, um exemplo, quando você realiza o agachamento, você vai ter articulações que precisam de mais liberdade de movimento, outras articulações vão precisar de um pouco menos. Você vai ter segmentos que precisam estar estáveis e nesse exemplo a gente cita os músculos do core, os músculos centrais, os abdominais que vão dar estabilidade para aquela região. Então, dentro de um movimento, você vai ter segmentos que vão precisar de mais mobilidade e você vai ter segmentos que vão precisar de menos mobilidade e por isso tem que ser mais estáveis. Então, olha só, eu falo muito também para vocês em relação à pirâmide da performance, que basicamente seria isso aqui. Tá? Ela estaria dividida em 3 segmentos aqui. O primeiro, tá, a gente pensaria muito em mobilidade, estabilidade e controle motor. Ou seja, aprender esse movimento, ter uma boa mobilidade, uma boa estabilidade e um bom controle motor. A partir do momento que você já desenvolveu uma boa mobilidade, uma boa estabilidade e um bom controle motor, você vai começar a desenvolver as suas capacidades físicas. Como exemplo, tá? Força, potência, agilidade, velocidade. Então, para você começar a desenvolver as capacidades físicas, é importante que você tenha desenvolvido primeiro a base, que seriam mobilidade, estabilidade e controle motor. A partir desse momento que o seu praticante, o seu atleta, ele já tem uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, um bom controle motor, ele sabe executar com perfeição esse gesto motor, você vai começar a desenvolver as capacidades físicas. Então você vai começar a melhorar a força, a potência, a agilidade, a velocidade, entre outras capacidades físicas. E aqui no ápice dessa pirâmide teriam os aspectos técnicos de determinado esporte, que aí a gente entraria mais no específico dessa modalidade. Então, o número 1 que você teria que desenvolver é mobilidade, estabilidade, controle motor. Tá? O 2, as capacidades físicas. E por último, a especificidade desse esporte, ou seja, as questões mais técnicas dessa atividade. E essa aqui a gente chama de pirâmide da performance. E esse conceito foi descrito por Gray Cook, que é um fisioterapeuta aí americano. Tá? Então, olha só, olha que interessante, né? Por que a gente deve primeiro desenvolver mobilidade, estabilidade e controle motor? Olha o que tem sido sugerido, né? E cada vez mais os artigos eles vão nos confirmando essa hipótese. Se você tem, por exemplo, articulações que precisam de mais mobilidade e articulações que precisam de mais estabilidade, a partir do momento que você perde ou reduz a capacidade dessa articulação se movimentar ou de estabilizar, outra articulação adjacente pode sofrer com essa falta. Então, olha só, pessoas que, por exemplo, têm lombalgia, elas podem ter, por exemplo, uma alteração, às vezes, de mobilidade
no quadril. Então, a falta de mobilidade do quadril pode ter relação com a lombalgia. Pessoas que têm, por exemplo, redução de ADM do tornozelo podem vir a apresentar dor no joelho. Então, o tornozelo, por exemplo, ele perde a sua amplitude de movimento e a pessoa ela pode vir a desenvolver dor no joelho por causa da redução de amplitude de movimento no tornozelo. Tá? Então, são relações que existem entre as articulações em relação a essa parte de mobilidade e parte de estabilidade. Então, por isso que é sempre importante você desenvolver a mobilidade, estabilidade, e por vezes você desenvolvendo esses quesitos de estabilidade e mobilidade, você vai reduzir muito a dor do seu aluno. Seja às vezes uma dor lombar, uma dor no joelho, uma dor no ombro, porque muitas vezes essas dores elas podem ter relação com essa falta de mobilidade e estabilidade.